Bom, pessoal, vamos bater um papo sobre fiação residencial e também de que maneira os equipamentos eles são ligados na rede elétrica dentro de uma residência. Então, de uma forma bem resumida, numa instalação convencional, a fornecedora de energia ela sempre fornece para as residências dois fios principais. Um é chamado de fio fase e outro é chamado de fio neutro. E todas as residências, inclusive os equipamentos dentro das residências, eles são ligados em paralelo a esses fios. O fio fase, ele possui um potencial ou de 127 volts ou de 220 volts. Os potenciais são estabelecidos pela fornecedora de energia. E aqui a gente está falando do Brasil, né? Enquanto que o fio neutro, ele possui um potencial de 0 volts. Então a gente tem aqui uma representação da rede elétrica. Esses fios aqui mais do alto, eles são a rede de alta tensão. A diferença de potencial entre um fio e outro aqui é da ordem de 14.000 volts. E essa tensão ela vai ser diminuída para o 220 ou 127 que a gente conhece através desse transformador aqui. Então esses cabos aqui eles são o neutro e o fase. E depois você puxa esses caras para a tua residência. Cada residência então vai estar conectada de forma paralela à rede. E dentro da sua residência, mais por uma questão de segurança, a gente vai dividir a rede em circuitos diferentes, onde cada circuito vai ser responsável por um equipamento diferente. Então tem circuitos que ligam só as lâmpadas, circuitos que ligam só as tomadas, um circuito só para o chuveiro e alguns outros circuitos secundários aí. Então, de novo, um fio neutro e um fio fase está chegando até a sua residência e o neutro e o fase eles são divididos em diversos circuitos. Cada circuito vai possuir um equipamento de segurança chamado disjuntor, que se caso a corrente elétrica for muito alta para esse ramo do circuito aqui, esse disjuntor ele vai desarmar e vai cortar a corrente elétrica para aquele circuito ali que está dando problema. Lembrando que você não quer corrente alta passando pelos seus fios, por causa do aquecimento dos fios, o efeito Joule, isso pode dar muito problema, incêndio e tudo mais, certo? Esse fio verde aqui é o fio terra, eu vou falar dele daqui a pouco, você percebe que ele não vem junto com a rede, ele é uma ligação interna da residência. Então lá na sua tomada, o fio neutro vai ser ligado num terminal, o fio fase ligado no outro terminal, e o fio terra, se você fez a ligação correta, vai ser ligado num terminal central. Então se você liga um equipamento nessa tomada, a diferença de potencial é entre neutro e fase, né? Então se a fase que está chegando para você é 127 volts, a diferença de potencial que o teu equipamento vai estar ligado é de 127. Se a tua fase for de 220, a diferença de potencial entre neutro e fase, 220 volts. E pode ser que chegue até a sua casa mais de uma fase, como é o caso aqui. Então nas residências você vai ter uma fase de 127 volts aqui, outra fase de 127 volts. E a diferença entre eles vai ser algo em torno de 220 volts. Essa diferença de potencial não é um cálculo simples de um menos o outro, como a gente está acostumado a fazer, porque a diferença de potencial que está chegando até a sua casa ela não é contínua. É o que a gente chama de corrente alternada, e isso vai ser assunto de um capítulo mais à frente. Então, repetindo, pode ser que a sua tomada seja ligada em duas fases para você ter uma tensão de 220 volts, ou pode ser apenas que o fio fase já seja na tensão de 220 volts e o fio neutro sempre na tensão de 0 volts. E para concluir, esse é o padrão de cores dos fios. O fio neutro ele é sempre azul, como você pode ver aqui na ligação. Você sabe quem é o fio neutro aqui dessa ligação, né? O fio fase ele vai ter a cor vermelha ou preta, e o fio terra ele é sempre verde e amarelo. Beleza? Você pode identificar isso na tua casa se a ligação foi feita corretamente de novo, tá? Uma palavrinha sobre corrente contínua e corrente alternada. As baterias que a gente está vendo no capítulo até agora, elas produzem corrente elétrica numa direção apenas. O que é diferente da tensão da rede elétrica, que é alternada com o passar do tempo, o que me gera uma corrente alternada também. E o que eu quero dizer com alternada é mudança de direção. Uma hora a corrente percorre uma direção, e outra hora a minha corrente anda em outro sentido. Mesmo assim, a gente consegue aplicar a nossa regra de Ohm para os equipamentos eletrônicos sem problema nenhum, e também o cálculo da potência sem problema nenhum nos equipamentos, beleza? É só para deixar pontuado algumas coisas aqui. Sobre o fio terra é um fio de proteção que conecta a carcaça dos equipamentos dentro da sua residência ao solo. E quando a gente fala solo, é ao chão mesmo, é a terra. A terra é um grande reservatório de carga. E qualquer carga em excesso nos equipamentos
que poderia ser descarregada via operador, ela vai ser descarregada para a terra se a gente tiver um fio terra conectado ao equipamento. Nessa figura a gente só tem um fio neutro e um fio fase, e por algum motivo corrente escapou para a carcaça desse equipamento e o corpo da pessoa funcionou como fio terra conduzindo cargas, ou seja, conduzindo corrente elétrica para o solo. Você vai tomar um belo de um choque nessa situação. Nessa outra figura, a gente já tem o fio terra conectado à carcaça do equipamento e conectado ao solo lá fora. Qualquer fuga de corrente que tenha no meu equipamento, como a resistência do fio verde ela é menor do que a resistência do corpo humano, a corrente vai escapar pelo fio terra e não vai escapar pelo ser humano. Esse aqui é o símbolo do aterramento. Beleza? Você perceba que o fio neutro, quando ele entra na sua casa, ele também está conectado ao solo, o que está indicando que o solo possui potencial igual a zero. Mas são ligações diferentes. Fio neutro conectado ao solo e equipamentos também conectados ao solo. Então, falando agora dos equipamentos, todos os equipamentos em todos os circuitos dentro da tua residência, eles estão ligados em paralelo. Então, aqui tem uma ligação comum. Está aqui o fio fase e está aqui o fio neutro. Certo? Então, eles estão ligados em paralelo com esses dois fios. Um terminal está lá no fio fase, o outro terminal está no fio neutro. E esse primeiro equipamento é uma geladeira e está aqui a potência da geladeira, 110 watts. Lembrando, né, que o watt é a unidade joule por segundo. Então, essa geladeira ligada à rede elétrica consome 110 joules de energia a cada 1 segundo que ela está operando. Enquanto que a televisão, 55 watts, e o ferro elétrico, 1320 watts. O chuveiro, mais ainda. Todos esses equipamentos ligados em paralelo, eles consomem uma determinada corrente. Vamos chamar essa aqui de corrente A, essa aqui de corrente B, essa aqui de corrente C, e essa aqui de corrente D. E a gente pode usar a mesma regra de uma ligação em paralelo de resistores, porque cada equipamento oferece uma determinada resistência para a passagem de corrente elétrica por ele. Então, uma representação de todo esse circuito é feita assim. Fio fase, fio neutro, diferença de potencial entre eles, pode ser 127 volts ou 220 volts. E cada equipamento aqui da figura é representado por um resistor, todos em paralelo, e aí você extrapola para quantos equipamentos você quer ter. E a resistência equivalente dessa combinação, ela vai diminuindo conforme a gente acrescenta resistores nessa malha, o que me permite entrar mais corrente elétrica no meu circuito. Porque se eu liguei uma nova resistência, eu preciso de uma nova corrente para ele. Lembrando também que numa conexão em paralelo, se um equipamento der problema, ele não interfere na potência e nem na corrente que está passando nos outros equipamentos. Por isso da importância da ligação em paralelo numa residência. Você não quer que uma lâmpada queime e interfira em todo o seu circuito, né? Você não quer isso. Quanto mais equipamentos eu ligo na tomada, mais corrente precisa entrar no circuito para alimentar esses novos equipamentos. Vamos fazer uma conta aqui para esses equipamentos todos ligados ao mesmo tempo. Por exemplo, numa residência cuja diferença de potencial é de 220 volts, eu quero calcular qual é a corrente que está entrando nessa residência. Bom, se a gente ligar toda essa galera ao mesmo tempo, a potência total que está sendo consumida é a soma de todas as potências. E se eu utilizar a fórmula da potência no circuito, 26,75 amperes, que é uma corrente bem alta. Essa é a corrente total que está entrando na minha residência, passando pelo fio fase. Depois essa corrente vai ser dividida entre corrente A, B, C, D para cada equipamento. Vamos supor que eu quero determinar a corrente IC, que está entrando no circuito que liga apenas o ferro elétrico. Então você pode fazer uma conta só para esse cara, usando a mesma fórmula da potência. Onde aqui é a corrente C que eu quero determinar. Então 1320 é igual a corrente C vezes 220 volts, que é onde o ferro está ligado. Então a minha corrente C vai ser igual a 6 amperes. Conhecendo a corrente máxima que vai entrar nesse ramo do circuito, você pode usar um disjuntor que tolere até no máximo 7 amperes, por exemplo. Ou seja, se tiver um problema nesse ramo do circuito e a tua corrente atinja 7 amperes ou mais, o disjuntor ele vai abrir o circuito e vai eliminar a entrada de corrente naquele ramo ali. Beleza? Então essa análise foi tranquila aqui, só para você se lembrar que se o equipamento estragar, a potência e corrente dos demais permanecem constantes numa ligação em paralelo. Beleza? Quanto mais componentes ligados em paralelo, maior é a corrente total no circuito. Essa foto aqui exemplifica muito bem isso aí. O aumento da corrente aqui causa um aquecimento dos fios e incêndio.
Ligações em paralelo diminuem a resistência total do circuito. E quanto maior a corrente, maior o aquecimento dos fios efeito Joule. Então, fica a dica para vocês. Bons estudos. Aquele abraço.